Olá, União e Luta dão o tom na abertura do 10º Congrejuf. NS em Foco. A categoria reafirma o apoio à alteração ao nível de escolaridade para ingresso na carreira de técnico. Reforma da Previdência, retirada de direitos e extinção da Justiça do Trabalho. Tudo isso nos painéis de conjuntura do 10º Congrejuf. Começa agora o boletim informativo do maior evento da categoria do PJU e MPU. Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, foi a cidade escolhida para a realização do 10º Congrejuf. A abertura aconteceu no sábado, 27 de abril. O 10º Congresso Nacional da FENAJUF, o Congrejuf, começou neste sábado em Águas de Lindóia, São Paulo, com a presença de cerca de 700 pessoas, entre delegados, observadores, acompanhantes e staffs dos sindicatos, neste que é o maior evento dos servidores e servidoras do Poder Judiciário da União e Ministério Público da União. A mesa de abertura do evento foi composta pelos coordenadores Adilson Rodrigues, Costa Neto, Gerardo Lima, José Aristeia, Júlio Brito e Marcos Santos, representantes das 6 forças que compõem a federação. Eles falaram sobre a expectativa para o 10º Congrejuf diante do atual cenário de retirada de direitos. A conjuntura nos traz grandes desafios. Nossa categoria está sob ataque, assim como o conjunto dos trabalhadores, na tentativa do governo de desmontar a Previdência Pública e roubar o direito de aposentadoria de trabalhadores públicos, privados e da população mais necessitada do nosso país. Essa é a batalha prioritária neste momento. E também nós temos o risco de continuidade da política de congelamento salarial, que pode condenar a salários congelados por mais de uma década. Temos também outros ataques a direitos, inclusive as nossas organizações sindicais, tentativa de impedimento do seu financiamento, como é a medida provisória 873, que é um ataque para evitar que tenha luta e que tenha resistência ao ataque que se faz aos direitos dos trabalhadores. Então o momento nos exige máxima unidade, máxima união para estar à altura, dos desafios e responder aos ataques com muita resistência, com muita luta e determinação. Já temos um calendário inicial pré-indicado que esse Congresso aqui vai apreciar e ao seu final deliberar. E fica então chamado a categoria em todo o país para unir forças e defender de forma intransigente os seus direitos e os direitos de toda a classe trabalhadora. Hoje nós vivemos um desafio para toda a nossa categoria, que é conquistar a unidade de ação, a unidade de trabalho, fazer com que a FENAJUF, esse 10º Congrejuf, ele se torne um marco na iniciativa também de se trabalhar conjuntamente, de se buscar unidade com todos os trabalhadores, seja do campo, seja da cidade, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos de um modo geral, porque os ataques que o governo anterior vinha fazendo contra toda a classe trabalhadora e contra a sociedade de um modo geral, ele, com esse governo atual, está sendo intensificado cada vez mais e nós precisamos, acima de tudo, sair daqui do 10º Congrejuf com ações concretas, com metas a cumprir e trabalharmos para que haja unidade absoluta de ação, para que possamos reunir todas as entidades de defesa do serviço público, de defesa da sociedade e defesa dos trabalhadores brasileiros. Enfrentar a reforma da Previdência para barrá-la exatamente no momento em que o governo tenta construir uma maioria definitiva dentro da Câmara e dentro do Senado, mas assim como no governo passado nós tivemos vitórias, mesmo que pontuais, em relação à PEC 287, quando conseguimos barrá-la e conseguimos, inclusive, fazer com que o governo recuasse em relação a ela. Esse novo governo, nós precisamos enfrentá-lo, ser o marco de resistência e a FENAJUF tem um papel importantíssimo para a nossa categoria, mas também para os servidores públicos de um modo geral e para toda a classe de trabalhadores e a sociedade do país. A gente está realmente vivendo um cenário muito difícil hoje, né? Há uma série de ataques à classe trabalhadora, ataques contra
até o movimento sindical. Hoje até para se manter o desconto em folha de servidores, normalmente está sendo feito por meio de decisão judicial, mas há vários outros ataques. A questão da reforma da Previdência tem chamado a atenção, mas não é só nesse aspecto, há vários projetos de lei também tramitando que afetam os direitos dos servidores públicos. Enfim, estamos num momento de grande crise, no momento em que há necessidade de o movimento sindical mostrar sua força e garantir os direitos de todos os trabalhadores. E é dentro dessa perspectiva que o CONGREJUF se torna extremamente relevante, porque é o momento de definir qual vai ser a estratégia de luta da categoria para conseguir fazer face em relação a esse cenário tão adverso. É importante sair daqui um plano de lutas muito claro, é importante sair com estratégias, com metas definidas para que a gente consiga garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores já conquistados depois de muita luta e até avançar em algumas pautas que são relevantes para a democratização dentro do Poder Judiciário e para a participação adequada dos servidores aí dentro da construção do processo democrático no nosso país. Os servidores do Judiciário, para além de uma pauta, né, de defesa ali da sua própria valorização, os servidores do Judiciário precisam do reconhecimento para prestar um serviço de relevância para toda a sociedade. É a partir da atuação dos servidores do Judiciário que a gente consegue manter o Estado democrático e manter os direitos fundamentais de toda a população. E é dentro desse objetivo que o CONGREJUF está travando aí vários debates relevantes, e eu tenho certeza, estamos todos otimistas, que a gente vai sair aqui com metas definidas, com uma estratégia e realmente garantir os direitos de todos os trabalhadores, inclusive para servir de paradigma para outras categorias nesse momento tão complicado que o nosso país está vivendo. Obrigado. E ele se dá numa conjuntura política para o conjunto da classe trabalhadora e para os servidores do judiciário e para o serviço público no momento de retrocesso, de perdas de direito. Então, o Congresso é uma grande oportunidade de organização do segmento do serviço público e do Poder Judiciário para integrar essa grande batalha que nós vamos enfrentar no próximo período, seja contra a reforma da Previdência, seja a extinção da Justiça do Trabalho, a questão da emenda 95, todo esse arcabouço de medidas tomadas no nosso país a partir de 2015, que foram retrocedendo não só direitos, como a democracia do nosso país como um todo. Então, nesse aspecto, esse Congresso se dá nessa conjuntura, né? Uma conjuntura onde nós vamos buscar saídas para as nossas pautas específicas. Saímos recentemente da finalização de um plano de cargos e salários, que finalizou agora em janeiro de 2019, e estamos fazendo a pauta com o nosso Poder Judiciário e Ministério Público, através de a comissão interdisciplinar, que vai trabalhar a questão das pautas específicas da nossa carreira. E também agora também a pauta econômica, uma vez que o nosso plano se encerrou em janeiro de 2019 e nós temos aí já uma inflação e uma perda acumulada significativa. Temos como expectativa aqui, para esse 10º CONGREJUF, muito trabalho, muitas metas para a próxima direção, que ocorra de uma forma tranquila os trabalhos das eleições e que a próxima gestão produza um trabalho como nós tentamos fazer e conseguimos também. A nossa gestão, considero que foi vitoriosa, conseguimos implantar muitas demandas aí da categoria, levar também algumas à beira da aprovação, e esperamos que a próxima gestão continue esse trabalho que nós já vimos desenvolvendo. Muito obrigado. A expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos num dos maiores congressos da categoria, sabemos da importância e o momento político em que nós estamos vivendo, né? É muito importante, nós vamos ter que resistir muito. É um governo que está retirando direitos, tentando retirar direitos, com a reforma trabalhista que começou no governo Temer,
e que foi já modificada no governo Bolsonaro. Nós temos a tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, porque no momento em que você vai retirando as regras do jogo com relação às demandas que eles estão passando tudo para a classe empresarial, é o governo dos grandes empresários, é o governo do grande capital. Capitalizar na Previdência, é isso que eles querem fazer, tirar o direito do trabalhador e entregar para os bancos. Por isso, a expectativa da gente é que o Congresso tire aqui decisões para justamente resistir contra esses ataques. Outro ponto analisado pela categoria durante o 10º Congrejuf foi a adoção da votação eletrônica das propostas, mas foi rejeitado. Após intensos debates, foi aprovado o regimento interno do Congresso e feita a análise de recursos deste 10º Congrejuf. Em votação apertada, foi rejeitado com 212 votos o uso dos keypads para votação durante o Congrejuf. A categoria entendeu que são necessários mais testes para implementar a utilização dessa tecnologia. A alteração do nível de escolaridade para ingresso na carreira de técnico foi reafirmada pela categoria no 10º Congrejuf. A análise aconteceu durante recurso apresentado ao plenário contra a suspensão de artigo que criticava o pleito. Acompanhe. O 10º Congrejuf também reafirmou a defesa do nível superior, ao analisar recurso contra a retirada do artigo crítico ao movimento pela alteração da escolaridade para ingresso na carreira de técnico, mantendo decisão da diretoria executiva da FENAJUF, e ainda estabelecer que artigos a serem publicados no site da FENAJUF não podem atentar contra deliberações das instâncias da federação. O plenário também rejeitou a filiação dos sindicatos dos oficiais de justiça do Distrito Federal, Sindojus-DF, à FENAJUF, com a defesa da unidade e contra a fragmentação da categoria. Em outra deliberação, o 10º Congrejuf aprovou a ida dos congressistas e envio de caravanas para o ato unificado em defesa da aposentadoria convocado pelas centrais sindicais para acontecer no dia 1º de maio em São Paulo. Na tarde deste domingo, foi encerrado o credenciamento do 10º Congrejuf, com 512 delegados e delegadas, sendo 140 mulheres e 372 homens. Além disso, outros 100 observadores, 27 mulheres e 73 homens, compõem as delegações dos estados participantes. Assim como determinado no regimento interno do Congresso, os crachás não entregues durante o período de credenciamento foram inutilizados, sob o acompanhamento dos participantes em plenário. A reforma da Previdência e a extinção da JT também fizeram parte dos temas debatidos no 10º Congrejuf. A análise de conjuntura durante o 10º Congrejuf ficou a cargo dos professores da Unicamp, Márcio Pochmann e Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Após o painel, a equipe do Boletim Informativo do 10º Congrejuf falou com os palestrantes. O projeto de reforma da Previdência ele se encaixa dentro de um ciclo vicioso ao qual o país se encontra. Nós já estamos há 5 anos sem saber o que é crescimento econômico, tivemos ao mesmo tempo já uma reforma muito intensa no que diz respeito ao orçamento público, com o congelamento de recursos não financeiros. Acresce a isso a própria reforma trabalhista, que praticamente retira direitos sociais e trabalhistas de quem depende do seu trabalho para viver. E estamos numa nova etapa que é justamente praticamente a destruição do regime público de aposentadoria e pensão. Então, essa sequência, ela, na verdade, ela se encontra em sintonia com a ausência de perspectiva do país voltar a crescer. E o que está ocorrendo, na verdade, é um processo de custos que são transferidos cada vez mais para a classe trabalhadora. Olha, nós estamos num momento de crise da democracia, de crise terminal da nova república. Então, o enfrentamento desta ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, ela tem que ser feita na rua. Há algum tempo nós estamos vendo que o trabalhador só tem voz quando ele vai para a rua. O caso dos caminhoneiros foi emblemático. Eles pediram nem audiência o governo Temer deu, mas eles foram para a rua e aí eles foram ouvidos. Então, a chance que o servidor tem é de ir para a rua, fazer uma grande manifestação e falar:
Esta reforma nós não aceitamos. Querem reformar a Previdência para melhorar a acessibilidade, aumentar os benefícios, reforçar o financiamento e ter uma lei efetiva para evitar a corrupção? Ótimo, terá o apoio dos trabalhadores. Mas esta lei contra os trabalhadores tem que ser enfrentada na rua. Na manhã deste domingo aconteceu o painel sobre reforma da Previdência, com a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sara Graneman, que fez um breve histórico sobre os ataques à Previdência Social brasileira. Em outro painel, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Jorge Luiz Souto Maior, analisou os ataques à Justiça do Trabalho. Cara companheira, caro companheiro, que faz parte desse sindicato, dessa federação, está em questão a nossa vida de servidores públicos, de servidoras públicas, e está em questão, muito seriamente, a vida de todos aqueles e aquelas que trabalham nesse país, e daqueles e daquelas que não conseguem trabalhar. Ninguém está fora dessa contrarreforma da Previdência. Todos e todas seremos atingidos. Para quê? Para dar mais riqueza aos capitais. Ninguém está fora. Por isso, ninguém está dispensado de lutar. Juntas conseguiremos impedir a realização dessa catástrofe. Não há outra fórmula. No mundo inteiro, quando os capitais não conseguem enriquecer mais e mais e mais, começam a retirar direitos dos trabalhadores, reduzir emprego. Isso é velho de 200 anos. Não é uma nova política, é uma velha política. Resumindo, né, historicamente, os direitos trabalhistas no Brasil nunca foram efetivamente aplicados, né? Eles são carregados de uma carga muito grande de ineficácia, porque há uma resistência injustificada, por certo, né, com relação aos direitos trabalhistas. E a Justiça do Trabalho, que é uma entidade, uma instituição responsável pela aplicação do direito do trabalho, sofre as consequências também dessa aversão, né, que se tem aos direitos trabalhistas no Brasil. As explicações são múltiplas para isso, a começar do fato de que o Brasil, em 500 anos de história, conviveu durante quase 400 anos com a escravidão. E depois disso, um projeto que se pretendeu liberal, mas que manteve-se dentro de uma lógica ainda escravista, e, na sequência, uma introdução de uma legislação trabalhista dentro de uma estratégia de construção de um modelo de produção capitalista, mas que sem a apreensão concreta da relevância, da inserção da classe trabalhadora nesse modelo de sociedade. Então, o que nós assistimos na realidade brasileira até hoje é um ataque muito grande à classe trabalhadora, aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. O que falta no Brasil, efetivamente, até hoje é um projeto, né? Um projeto de sociedade. A íntegra dos painéis e das entrevistas pode ser conferida no site da FENAJUF e também no canal da Federação no YouTube. As atividades no 10º CONGREJUF desta segunda-feira, 29 de abril, têm início a partir das 9 horas com o painel Reestruturação Produtiva no PJU e MPU e a Inteligência Artificial. Serão expositores Demerson Dias, servidor da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, e Edmundo Veras, secretário de Tecnologia da Informação do STF. Também serão dados informes sobre as atividades da Comissão de Carreira do MPU. Às 11 horas, o Conselho Fiscal apresenta a prestação de contas. Às 14 horas, acontece a plenária de votação das propostas de alteração estatutária e das propostas de organização sindical. E termina aqui o primeiro boletim informativo do 10º CONGREJUF. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!